né, já que a gente estava puxando aqui as viagens do Lula, já bateu todos os recordes de número de viagens, ele já era o presidente recordista e nesse mandato ele está se superando nisso, viaja para fazer nada, para falar bobagem, para não trazer nada de importante para o país. Então, nossa pauta número 2 é mais uma viagem do Lula e da Janja, né? Dessa vez foram para a Europa, de novo, para Paris, para o encerramento de um evento globalista, e nesse evento o petista, o Lula, fez um breve discurso e disse que a Amazônia pertence a toda a humanidade. Vamos ser muito duros contra toda e qualquer pessoa. We will be relentless against any group or person que quiser derrubar uma árvore that wants to cut down one tree para plantar soja, milho ou criagado, or to plant soya beans, cattle or corn. A Amazônia é um território soberano do Brasil. The Amazon is a sovereign territory of Brazil. Mas ao mesmo tempo, ela pertence a toda a humanidade. Consta, é um território soberano, mas ele agora não é mais governo mundial, né? Agora eles encontraram um termo mais suave, governança mundial. Então esse papinho ambientalista, com essa intenção de impor o globalismo, com um governo mundial, né? O Lula dá o ok, gosta da ideia. Não adianta dizer que é território soberano, porque ele tem esse discurso globalista. O que é de todos não é de ninguém, né? Não tem dono, não tem propriedade privada ou pública que seja, né, para poder cuidar de uma área comum, né? É de todos, é da humanidade, então não existe de fato a soberania nacional. Lula, presidente do Brasil, vai a Paris dizer que o Brasil não é soberano no que diz respeito ao seu próprio território, né? E o mais incrível de tudo é que a turma dos blogueiros petistas que ficam batendo bumbo e babando ovo conseguiram ficar não só elogiando, mas encantados com esse discurso de nível DCE, né? Nível turma da maconha que matava a aula de comunicação social na Federal, né? É o caso do José Comilon, lá, alguma coisa assim, Camelon, um negócio desse, ou até o Marco Antônio Villa, né, que é autor, historiador e autor de um livro A Década Perdida sobre o governo do PT. Né, elogiou muito, ficou muito contente, o que me leva a pensar duas coisas. Primeiro, as guinadas estranhas que alguns comentaristas dão. Um cara fala de país dos petralhas, no ano seguinte está elogiando os petralhas. Isso é uma coisa que causa espanto. E a segunda, que o Tutinha, da Jovem Pan, fez eu debater com vários deles, e nem me pagou insalubridade, né? Então, que loucura. Agora, o ponto alto, Lacombe, nem foi esse, da Amazônia. O ponto alto realmente foi ele condenando a Revolução Industrial. Isso pareceu, assim, nível infantiloide máximo, né? Juvenil mesmo. Condenar a Revolução Industrial. A Revolução Industrial tirou centenas de milhões de pessoas da miséria. Onde não há riqueza, onde as pessoas ainda vivem, muita gente abaixo da linha da pobreza, né? Nos países que viraram as costas para a Revolução Industrial, para o capitalismo, para o livre mercado. Não por coincidência, são os países que o Lula é próximo dos ditadores socialistas e defende como destino para o Brasil. Venezuela, Nicarágua, Cuba, né? E mais curiosamente ainda, porque nessa viagem ele também encontrou o Papa, que infelizmente, como católico, sou obrigado a dizer, ex-cátedra, infalibilidade. Quando o assunto é político, ali é o Brególio, formado, forjado na visão política esquerdalóide argentina. Né? Um desses países que está vendo 6 em cada 10 crianças ficar na linha da pobreza porque fez o L, porque abraçou o modelo justamente lulista. O Papa fica muito feliz quando encontra o ditador cubano, quando encontra Lula, e fecha a cara quando está do lado do Trump. Né? Ao lado do Trump, a cara não é essa. Né? É uma cara fechada, de poucos amigos, de pouco sorriso. Mas o Lula e o Papa, na visão política, eles querem levar o mundo nessa direção, né? Vamos virar as costas para a Revolução Industrial, vamos falar de desigualdade e seguir o caminho do Estado benfeitor, né? Autoritário, coletivista e Robin Hood, distribuindo benesses. Exatamente esse modelo
é que fez com que a pobreza aumentasse tanto na Argentina nos últimos anos e levasse 80% da população da Venezuela, que é praticamente um poço de petróleo em formato de nação, para a miséria. Né? Então, veja que é melhor o Papa falar de aborto ou de dogmas da Igreja Católica ou rezar, mas deixar que os assuntos políticos e econômicos, a turma que entende o assunto resolva. E enquanto o Lula está lá em Paris, né, defendendo cada árvore do Brasil, se você for olhar o índice de desmatamento da Amazônia e do Cerrado desde o início desse terceiro mandato dele, né, a situação é bem complicada. O desmatamento está crescendo com o Lula, está crescendo muito. Ludmila, sobre esse discurso globalista, né, a gente sabe que o STF é globalista, o Supremo Tribunal Federal, nosso Supremo, ele é globalista, ele segue a Agenda 2030 da ONU, né, e a gente fica sem ter como discursar contra isso, como combater isso. Você enxerga uma ameaça grande, né, nessa adoção pelo STF da Agenda 2030 da ONU? Total, essa é a forma. É uma das formas como as diretrizes externas, diretrizes de órgãos internacionais conseguem entrar no nosso ordenamento jurídico. Então, se a gente entrar lá agora, nesse momento, no site do STF, e se nós fizermos uma pesquisa jurisprudencial, eu quero pesquisar sobre o processo sobre, sei lá, homofobia. Você faz lá uma busca, qualquer pessoa pode fazer, tá, pessoal? Não precisa ser advogado, não precisa ser ligado à justiça, não, qualquer pessoa pode ir lá e fazer uma busca de jurisprudência no site do STF sobre algum tema do momento. E vocês vão ver o seguinte, que quando você faz certas pesquisas sobre determinados temas sensíveis, esses temas ligados mais a meio ambiente, gênero, esse tipo de coisa que é assuntos muito caros à ONU e esses organismos internacionais, vocês vão ver que assim que você dá o ok, que você clica lá no botãozinho para ver o que aparece, você vai se deparar muitas vezes com uns selinhos coloridos, um selinho rosa, um selinho verde, um selinho roxo, um selinho azul. E o que são esses selinhos? Lá no site do STF, depois façam uma pesquisa. Esses selinhos, cada selinho representa um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ou seja, lá no site do STF, tem já feito por inteligência artificial, categorizados os processos e os respectivos temas. Ou seja, como se fosse uma estrelinha de bom comportamento. Esse processo aqui, ele trata de gênero. Aí ele ganha ali um selinho do objetivo número tal, não lembro agora qual que fala de gênero, um daqueles objetivos da ONU. Esse processo aqui fala sobre meio ambiente, não sei o quê, ganha o selinho da ONU ali. Podem ver. E tudo isso vai entrando no nosso ordenamento jurídico. Vocês pegam aqueles documentos, por exemplo, do CNJ. Antes de começar as regras propriamente ditas, tem os chamados considerandos, que são uma espécie de exposição de motivos do porquê que aquela norma está sendo expedida. Então, considerando isso, considerando que aconteceu isso, considerando as normas internacionais expedidas pela OMS, perere, e nesses considerandos a gente vai lendo, e é dessa forma que esses organismos internacionais entram com as suas normas, tiradas da cabeça deles, na nossa soberania nacional, por intermédio do Poder Judiciário, às vezes do Poder Legislativo, mas muitas vezes pelo Poder Judiciário, é a forma mais fácil como isso está entrando. Inclusive, eu denunciei isso numa palestra que eu dei em 2019, no Palácio Itamaraty, era um evento oficial, e essa palestra, inclusive, o conteúdo dessa palestra, eu denunciei como o Judiciário ia quebrar a nossa soberania nacional por meio da importação desses diplomas internacionais, e denunciei como o Judiciário ia
tomar o poder nos próximos anos. Inclusive, essa palestra foi um dos motivos da minha aposentadoria compulsória. Então, peguei bem no ponto, né? Gustavo, pensando ainda nisso, nesse desejo que Lula e sua turma têm de impor um governo mundial, né, esses blocos e a governança, agora eles falam governança para ficar mais delicado, com ONU, com OMS, e aí fica essa briga de os eurasianos ali, Putin com a China, então Rússia, China, Irã e o Ocidente tentando também, na verdade todos são globalistas, né? E todos querem o poder de alguma forma. E o nosso Congresso Nacional, Gustavo, o que você percebe do nosso Congresso Nacional? Qual é a força que você enxerga ali dentro para impedir que o Brasil se renda a esse governo mundial, a esse pensamento globalista? Bom, antes de falar do posicionamento que eu vejo, a leitura que eu faço lá de dentro do Congresso, eu estava prestando atenção que eu acho que não sobrou mais nenhuma narrativa de acusação usada durante a campanha do Lula contra o Bolsonaro que eles não estejam agora praticando. Enquanto a Ludmilla estava falando, eu fiz uma lista rápida, mas vamos lá. Durante a campanha, o maior esquema de corrupção da história foi a questão do orçamento secreto. Chega o Lula e já começa a distribuir mais dinheiro do orçamento secreto do que o período do Bolsonaro, o mesmo período inicial do Bolsonaro. Rachadinha foi usada todos os dias, incansavelmente, falando da rachadinha, de uma suposta rachadinha do Flávio Bolsonaro. O Lula vai e convida o chefe, o líder, o campeão da rachadinha, não é nem rachadinha, mas é rachadão mesmo, né, para ser o seu secretário de Assuntos Institucionais. A milícia, a narrativa da milícia, que foi usada incansavelmente também. Aí nós temos agora uma ministra lá, né, que foi eleita por milicianos e que ele não abre mão dela de jeito nenhum. Todo mundo sabe quem é. Falou que o Bolsonaro queria, porque queria censurar, e agora nós estamos vendo aí o Flávio Dino ameaçando as big techs, né, as empresas das redes sociais. Basicamente, se elas não fizerem exatamente o que ele manda, elas vão ser multadas ou perseguidas aqui no nosso país. Ditadura! Bolsonaro é um ditador. Logo nos primeiros meses nós vemos o Lula recebendo um narcotraficante ditador condenado nos Estados Unidos aqui, né, como se fosse um grande líder mundial, se recusou a assinar a carta da ONU contra o Ortega e a perseguição que ele tem cometido contra cristãos, freira e padres, e agora nós temos agora no dia 29, né, de junho, um encontro aí, o Foro de São Paulo, mais uma vez, o Foro de São Paulo que não existia, depois passou a existir, mas não é tão ruim assim, que é uma comédia isso. Nós temos a questão da Amazônia, que o Bolsonaro estava acabando com a Amazônia e agora nós estamos batendo o recorde de desmatamento da Amazônia nesses primeiros meses do governo do crime, né, que voltou. Bolsonaro era um motivo de piada no exterior, pois nesses 31 dias que Lula esteve fora do Brasil, isso é recorde, tá, gente? Ele é presidente há 6 meses e durante esses 6 meses ele passou mais de um mês fora do Brasil. Mais de um mês, ou seja, como ele é um presidente que não pode andar no seu próprio país, tamanha a rejeição que ele tem, ele se vê obrigado a ir para fora, e ele vai para fora e ainda leva jornalista do bolso dele, que é o caso desse show agora, para fazer as perguntas certas, para não colocar ele em situações embaraçosas lá fora, como ele já foi colocado por jornalistas de outros países. Mas tá aí, batendo recorde de desmatamento, passando vergonha lá fora, apoiando a Rússia escancaradamente, inclusive até o jornal da França agora, de Libertar, eu acho que é o nome do jornal, Liberação, soltou ele na capa da revista Lula Decepção, porque ele está um inimigo do Ocidente, ele está se aliando àquele outro bloco do qual a ONU e todo o grupo aí dos globalistas da Agenda 2030 são contra, né? Ele está se mostrando cada vez mais aliado com a China, com o Irã, que foi outra vergonha internacional que a gente passou quando ele deixou o navio do Irã se atracar aqui no nosso país. Inclusive os Estados Unidos acho que estão muito arrependidos agora de terem fiscalizado as eleições para certificar de que a democracia ia vencer, né? Porque eu achei interessante um outro país fiscalizar a nossa eleição e ficar de olho nas nossas eleições. Muito curioso isso, como se os Estados Unidos nunca tivessem interferido na eleição de nenhum outro país do mundo, né? Mas não está aqui quem disse isso. Mas a cereja do bolo, a última mesmo, foi a questão dos indígenas, que foi usada também exaustivamente para denegrir, para atacar o Bolsonaro durante a campanha, e agora nós temos 122 Yanomamis que morreram nos últimos 4 meses em uma situação de emergência da saúde e ninguém fala nada. Agora vamos lá, isso aqui foi só um comentário para fazer a sua resposta, Lacombe. A impressão que eu tenho dentro do Congresso é a seguinte: esse governo é um governo que está radioativo.
e ele está em decadência, né? Como os átomos, né, estão radioativos, eles estão em decadência, e não é muito bom se aproximar demais desse governo, senão você também poderá cair e ser levado para o buraco junto com ele. Então, eu vejo, até mesmo aquele lado mais fisiológico do Congresso, que, ele, querendo ou não, eles são a maioria, aquele centro fisiológico, que eles até têm uma tentação de aceitar cargos, de aceitar umas emendas e votar junto com o governo, mas existe uma percepção de que esse governo não dura. Tamanhos são os equívocos, as gafes, os absurdos que esse governo, a demonstração de raiva, de bile, de rancor, né, o caminho econômico que está seguindo idêntico ao caminho que a Dilma tomou. Então a gente percebe claramente no horizonte ali um colapso econômico, um colapso social, um colapso da segurança do nosso país, e eles estão, o parlamento fisiológico, o lado fisiológico está meio que averso a se aproximar demais. Isso nos dá a possibilidade de ter mais influência na questão de pressão popular. Um exemplo disso, o PL da censura, que eles tentam colocar o nome de PL das fake news, estava garantido, Lacombe. Eu te falo como alguém que participou ativamente ali da articulação, da negociação para a gente barrar isso daí. Estava tão garantido que em certos momentos eles zombavam de nós quando a gente falava em impedir que esse PL passasse. Zombavam de nós. O Lira mesmo chegou a dizer assim, não, isso aí vai passar, não tem jeito, já está garantido, já era. Só que nós percebemos que mesmo com os cargos e mesmo com as emendas que os deputados estavam recebendo, eles ainda estão meio com o pé atrás, não se entregaram, não venderam a alma por completo. Ou vendeu a alma, mas está segurando ali pelo pé. E aí quando a pressão popular chega através das redes sociais, eles acabam pendendo para o nosso lado. Então nós estamos conseguindo sim direcionar um pouco ali o vento nas velas do Congresso através da opinião pública. Muito mais do que na legislatura passada, aparentemente. Né? Temos o caso do marco temporal, que nós aprovamos, a questão do PL da censura, né? E agora nós vamos ter uma grande batalha, que é a reforma tributária também, que é uma outra tentativa, eu estou vendo muito nos comentários aqui, muita gente falando da reforma tributária, é uma tentativa do Lula centralizar totalmente o tesouro do Brasil, todo o dinheiro do Brasil vai ficar centralizado. Ele quer que todos os prefeitos e governadores apareçam lá em Brasília mendigando por dinheiro para ele poder comprar o apoio dessas pessoas. Esse é o objetivo dessa reforma tributária. Ela de forma alguma vai facilitar, de forma alguma vai tirar a burocracia, é apenas centralização de poder, que é sempre o que o socialista quer, né? Mas o Congresso está... Nós temos uma direita mais ativa, isso é importante dizer. A gente não manda no Congresso, nós não somos a maioria como nós gostaríamos que fosse, mas nós somos mais bem articulados, mais ativos, temos reuniões todas as semanas para definir quais são os melhores caminhos a serem tomados naquele período, qual o maior perigo que eles podem apresentar. Inclusive, uma técnica que está sendo adotada agora pelo colegiado de líderes é não dar tempo de ser debatido nada. É uma coisa inusitada que está acontecendo. Quando eles querem aprovar alguma coisa, eles, sem passar a ordem do dia, sem passar quais serão as pautas daquela semana, no período da tarde, tipo 5 horas da tarde, eles apresentam um requerimento de urgência para um determinado PL, é um PL, né? E já vota a urgência, na sequência já tentam votar, já colocam para votar o mérito. E foi assim que eles aprovaram aquela aberração que foi o PL da 2270, que é contra a criminalização da discriminar político. Aquilo foi algo feito assim, foi um estupro legislativo aquilo ali. 5 horas da tarde, urgência, logo já vota, na sequência já vai o mérito, não dá tempo de debater, o máximo que a gente conseguiu fazer foi emagrecer, né, diminuir o peso dela, porque de acordo com o PL original, você não poderia nem criticar um deputado, senão você incorreria em crime e poderia ser levado à prisão. Então a gente conseguiu tirar isso e ficou só aquela questão dos bancos. Eu posso te garantir que com a ajuda da opinião pública, da pressão das redes sociais, e se Deus quiser o povo voltar às ruas, mesmo que seja timidamente no início, mas se as pessoas começarem a voltar às ruas, que é o momento de voltar para as ruas, está chegando, já chegou na minha opinião, a gente consegue pressionar o Congresso de tal forma que nada desse governo passe. É o governo mais enfraquecido nos seus primeiros meses na história. Eles não conseguiram aprovar nada, mesmo despejando emendas, até agora foi o triplo do que o governo Bolsonaro distribuiu nos seus primeiros 6 meses de mandato, né? Bolsonaro foi 2,1 bilhões, eles já estão em 6,4 bilhões, eu acho, de emendas distribuídas, e mesmo assim, gente,
mesmo com toda essa máquina, com todo esse peso, tendo acabado de ser chancelado, né, carimbado pelas urnas eletrônicas, mesmo assim, eles não estão conseguindo aprovar os seus projetos, não estão conseguindo levar adiante as suas pautas e por isso estão tendo que agir tudo por parte do STF, que agora a coligação da presidência não é mais com o Congresso, não é ali que eles tentam articular, né, eles estão tentando no STF, na Suprema Corte, ou seja, no Judiciário. Mas mesmo assim eles não têm toda essa força que eles acharam que teriam, mesmo fabricando o 8 de janeiro, criminalizando as manifestações de rua e tentando colocar todos os parlamentares de direita ou censurados ou presos, né? Nós estamos fazendo um trabalho, não é tão bom quanto nós gostaríamos, mas com certeza é bem melhor do que eles acharam que iriam enfrentar. Constantino pediu a palavra, Consta. Pedi porque a fala do deputado foi excelente em vários aspectos e eu quero tentar amarrar. Primeiro, né, sobre tudo aquilo que eles acusavam no governo Bolsonaro e fazem muito pior. É a velha máxima comunista, né? Acuse-os do que você é e do que você faz. E aí vocês mencionaram, a Ludmilla mesmo falou da questão do STF, muito casadinho com a agenda da ONU 2030. Nós temos aqui que qualificar, e eu tenho falado isso em vários programas, que existem dois globalismos em disputa e ambos fazem parte, de maneira tensa, dessa aliança instável que levou o ladrão de volta à cena do crime, como diria Alckmin, o ícone dos globalistas ali dentro. Existe o globalismo ocidental, a turma do Partido Democrata Americano, que ajudou na eleição, interferiu, ingerência, Yankee go home, imperialismo estadunidense deixou de ser slogan de esquerda, agora venham ajudar na eleição para eliminar o capeta do Bolsonaro, né? Como muda, né, a esquerda. Então, existe o globalismo ocidental e existe a turma do imperialismo comunista, a turma do eixo do mal, Rússia, Irã, China, e o Lula, ele está cada vez mais do lado dessa turma. Então isso está assustando a turma ocidental, Liberación, falando, ai, que decepção. E aí hoje a gente vê a entrevista da deputada Tabata Amaral. Quem é a deputada Tabata Amaral? Chamemos de forma muito lisonjeira, menina do Lehman, né? E quem é Lehman? O homem mais rico do Brasil, ícone do globalismo, pauta ISD, tá tudo lá, né? O homem do globalismo no Brasil. Ela dizendo que está frustrada com o Lula. A gente lê os editoriais do Estadão. O que é o Estadão? O jornal tucano por excelência do Brasil, o jornal representante dos globalistas ocidentais. O Estadão está cada vez mais subindo o tom, fala até de Foro de São Paulo, que a Verinha precisa saber que existe, né? Então, a turma está começando o racha. A divisão era questão de tempo. Agora, qual é o X da questão aqui na minha visão? Bom, desnecessário dizer que Alexandre de Moraes, que foi do PSDB, que trabalhou com o Alckmin, ele não é da turma comunista. Ele mesmo disse, eu não sou comunista, mas alguém tem que limitar esse troço de lucro aí. Isso é a visão globalista, ocidental. Então, desnecessário dizer em que lado está o Xande. Agora, vamos lá. Sair nas ruas e tudo mais. Qual é a questão? Muita gente acha que precisa da crise econômica para isso. A faísca, a fagulha que falta para levar a turma de vez para as ruas, né? E perder o medo, claro, do que aconteceu pós 8 de janeiro, né? Isso leva algum tempo, perder o medo, se organizar e ter uma crise econômica maior, que está contratada, mas o sujeito está pegando a inércia das reformas do Paulo Guedes e tudo mais, e ficam demonizando o Campos Neto como bode expiatório, parte da narrativa, para alguém ser culpado depois, quando vier a lambança, né, que está contratada, mas isso tudo leva algum tempo, e um tempo precioso que talvez o brasileiro não tenha. Por quê? Porque não pensem vocês que o Lula não está sabendo dessas nossas análises, ou melhor, que o Dirceu está apenas curtindo férias e botando burro na sombra e tomando uma cervejinha, ou um Romané Conti, né? O Dirceu foi muito bem treinado em Cuba. Então essa turma sabe que o Jorge Paulo Lemann manda recado por deputada. Eles sabem que o Estadão representa certos grupos no Brasil. Eles sabem que a Globo apoia veja que eles não estão satisfeitos nem mesmo com o trabalho da Globo. Mentira, eles estão, mas eles não confiam. Então eles querem criar a rede própria de TV, rádio, porque eles sabem que a Globo funciona que nem certos jornalistas, né, que antes falavam do país de Petralha e depois muda rapidinho.
Porque, sei lá, tipo uma outra profissão antiga que também faz muito isso, né? Você hoje é bonito, você é mais bonito do que aquele, né? Então, eles não confiam na Globo, eles estão lendo as mesmas coisas e recebendo os mesmos sinais. Eles sabem que o Alckmin foi colocado lá por isso. Então, eles não são trouxas. E comunista não vai ficar esperando acontecer uma vez mais, né, o impeachment e tudo mais. Então, eles estão agindo, cooptando, e aí vem o perigo. Aí vem o perigo. O PL da censura, né, era isso. O Orlando Silva, comunista, relatando, eles tentando, Flávio Dino ameaçando Big Techs. Eles precisam calar, eles precisam prender as pessoas, intimidar os comentaristas, porque aí, meus amigos, pode ser tarde demais. Quando a turma quiser puxar o tapete achando que consegue, né, criar mobilização a lá 2015, 2016, é tarde demais. Se virar Venezuela, se virar Nicarágua, não consegue, não. Se as Forças Armadas estiverem todas comendo na mão do Dirceu, não consegue, não. Então, esse é o embate que está tendo no momento. Os dois lados da estratégia das tesouras, os 50 tons de vermelho ali dentro, estão se digladiando. E o brasileiro tem que torcer, acreditem se quiser, além do trabalho exemplar e corajoso de alguns parlamentares de direita, né, independentes e tudo, tem que torcer para o lado globalista ocidental levar melhor. Acreditem se quiser, a gente ainda vai ter que virar e falar parabéns, Estadão, belo editorial, fingindo que não sabemos o que eles fizeram no verão passado. Os caras fizeram L, os caras demonizavam o Bolsonaro, ajudaram o ladrão a voltar à cena do crime. O Armínio Fraga fez o L, tá com medo, tá esperando para ver o que vai acontecer. Ainda não se arrependeu. João Amoedo, idem. Essa turma toda, né, junto com um bando de blogueiro tucano da imprensa, eles vão, a gente vai ter que serrar a fileira junto com eles, nas ruas, pedindo a cabeça do Lula. E o Xande posando de imperador, né? Então, é um negócio impressionante o que está acontecendo no Brasil. Mas a realidade se impõe. Às vezes tem que torcer para o menos pior, né? O Churchill fez aliança com a turma comunista, na época, para barrar o nazismo, que estava avançando muito. Depois, enfrentou os comunistas. Então, é isso aí, uma batalha por vez. No momento, nós temos que impedir o Brasil de virar Venezuela, mas sabendo que a turma tucana é dissimulada, globalista, autoritária e de que lado está o Xande mesmo? Quem congelou minhas contas, quem censurou minha rede social, não foi o Flávio Dino. E o Jorge Paulo... Diga, Gustavo. Estou sem seu áudio. Opa, veio. Não, já veio. É só um comentário rápido, porque o Constantino falou a respeito do Estadão, que em pouco tempo a gente vai estar... Vai, Estadão, estamos com você. O Estadão soltou um editorial hoje que realmente eu fiquei impressionado, né? O Estadão está falando, basicamente pedindo para que os outros ministros do STF coloquem uma coleira no Alexandre de Moraes e coloquem ele no seu devido lugar. Já essa, para mim, foi o maior sinal até agora de que realmente o Alexandre de Moraes já chegou a um certo nível que nem mesmo o Estadão, que bateu palmas e o elogiou enquanto ele estava prendendo pessoas inocentes do Rio de Janeiro, percebeu, olha, esse dragão tá grande demais, né? Depois ele vai vir devorando todo mundo. Então, eu achei estranho, porque ele falou do Estadão, eu lembrei desse editorial de hoje. O Estadão já tem um tempinho que ele vem mudando um pouco a linha, né? A Folha de São Paulo aqui, pelo jeito, não vai mudar nunca. E eu falava aqui sobre o Jorge Paulo Lemann, ele é o que o professor Olavo de Carvalho nomeou de metacapitalista, né? É um grande empresário que fez fortuna, ficou bilionário no livre mercado, né, no capitalismo verdadeiro, né, com regras claras, com concorrência leal, e agora não quer mais saber de ficar sujeito às oscilações de mercado. Então ele quer tomar o poder, ele quer mais do que dinheiro para manter ali para gerações que vêm depois dele, né, os filhos e os netos e os bisnetos, para livrar essa turma toda que vem depois dele, na família dele, de todas as oscilações e incertezas que são típicas do nosso mundo, não tem como escapar disso.